Que maravilha poder passar esses momentos juntos, estudando a palavra de Deus. Eu tenho sido abençoado com as mensagens aqui proferidas, com os cânticos que nós ouvimos e com as orações que nós elevamos até o Senhor. Quero agradecer ao meu amigo pastor Gilson Gritner pelo convite que me fez, honroso. Obrigado, pastor. Para mim é uma honra muito grande estar falando a esta igreja que se multiplica por meio da internet. Nós estamos falando nessa noite sobre os eventos finais. Nós estamos conscientes da breve volta de Jesus, na certeza de que Ele, em breve, romperá esses céus e virá buscar o seu povo querido. Os eventos finais são uma série de acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Nós falamos aqui sobre a sacudidura, e nós explicamos que a sacudidura é um processo, porque ela está em curso, e ela é um evento porque ela ocorre com o seu ponto máximo quando ocorre um outro evento, que é o decreto dominical, que nós acreditamos que ocorrerá em breve, quando poderes políticos e religiosos se aliarem para definir um tipo único de adoração religiosa. A igreja se manterá fiel a despeito dessa exigência. Nesse contexto também outros eventos finais ocorrem, como selamento do povo de Deus. O que é o selamento? Já foi explicado aqui hoje. É Deus separando o seu povo e definindo quem é seu e quem não é seu. Vocês sabem que o selo de Deus envolve a lei de Deus e que o dia de guarda, o sábado, é o grande selo de Deus. Por quê? Porque o selo de Deus está em oposição à marca da besta, que é o decreto dominical. A marca da besta será esse decreto dominical que violará a consciência das pessoas e imporá essa religião, ou esse exercício religioso. Então, quando o mundo aceitar esse decreto dominical e se curvar diante da imagem da besta, o povo de Deus se manterá fiel a ele e rejeitará esta ordem e receberá, então, do contrário, o selo de Deus. Então, esse é um evento final também, decreto dominical, selamento também é, a sacudidura também é. Haverá também um outro evento muito importante em associação a este que já foi mencionado aqui esta noite, que é a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? É o batismo com o Espírito Santo que alcançará os selados. Por que cairá a chuva serôdia sobre os selados? Para que o povo de Deus tenha condição de cumprir a missão no contexto dos eventos finais. Então, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, haverá uma janela de oportunidades para o mundo. Nesta janela de oportunidades, a igreja de Deus, sacudida, purificada e batizada com o Espírito Santo, levará ao mundo a última mensagem de advertência, para que as pessoas que estão em todos os lugares desse planeta possam ouvir a voz de Deus e se unir ao povo de Deus e receber juntamente com o povo de Deus o selo de Deus e se livrarem das 7 últimas pragas que virão quando a porta da graça se fechar. Então, vá acompanhando aí os eventos finais: sacudidura, selamento, chuva serôdia, decreto dominical, alto clamor, que é a pregação da igreja para dar advertência ao mundo, da última mensagem de advertência ao mundo, fechamento da porta da graça. E no contexto do fechamento da porta da graça, começam a cair as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas vão afligir os ímpios, e durante esse período, 7 últimas pragas, com o fechamento da porta da graça, naturalmente ninguém se salva mais e ninguém se perde mais. Porém, o povo de Deus vai experimentar o que nós identificamos como um período de angústia de Jacó. Nesse período, o povo de Deus vai ser perseguido. E em algum momento das 7 últimas pragas, haverá uma intensificação da perseguição e será expedido um decreto de morte contra o povo de Deus, sob a justificativa de que as pragas que estão caindo sobre a terra são causadas por conta da fidelidade do povo de Deus à sua fé. Então o inimigo vai incitar as autoridades governamentais desse planeta, em associação com as autoridades religiosas, para que levem o povo de Deus à morte.
É importante saber que nesse contexto ninguém mais vai perder a vida, porque a morte do povo de Deus é semente para a pregação do Evangelho. Como ninguém mais se salva, ninguém mais morre. Porque Deus, quando os ímpios acharem que terão oportunidade definitiva para tirar a vida do fiel povo de Deus, Deus intervirá. E Miguel se levantará, como diz Daniel capítulo 12, e guerreará pelo seu povo, protegerá seu povo. E nós veremos a 7ª e última praga cair sobre esse planeta. Um grande terremoto que destruirá esse mundo. E nós veremos os céus abertos e Jesus voltando em glória para buscar seus filhos. Esse é basicamente um panorama geral dos eventos finais. Nesta última mensagem da noite eu quero me concentrar numa mensagem muito importante, num evento muito importante que vai desencadear a decisão de milhares de pessoas ao lado da verdade. E esta mensagem é o alto clamor. Convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse 14. E nós vamos identificar aqui algumas características deste evento final, chamado alto clamor. Apocalipse 14 apresenta para nós alguns elementos fundamentais. O primeiro, quem é que proclamará ou que dará esse alto clamor? O capítulo 14, verso 1, apresenta um grupo aqui simbólico, identificado como 144 mil. Repita, é um número simbólico que se refere aos justos vivos que foram selados porque não se dobraram diante da imagem da besta, não receberam a marca da besta, portanto receberam o selo de Deus. Não assimilaram o decreto dominical, não aceitaram essa regra espúria e se mantiveram fiéis aos mandamentos de Deus. Recebem, portanto, o selo de Deus. Este grupo é que vai ser comissionado para dar a última mensagem de advertência na terra, nesta janela de oportunidades que se abrirá no mundo, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Então, quem é que proclama 144 mil? É esse grupo que é comissionado para dar o alto clamor. Quando é dada essa mensagem? Repito, essa mensagem é dada, o alto clamor é proferido entre o decreto dominical, essa lei mentirosa e espúria, supostamente para proteger a humanidade das crises. Uma lei será estabelecida para tentar, entre aspas, converter a humanidade a Deus, levando a humanidade à fidelidade a uma suposta lei de Deus que já foi ensinada aqui hoje, que é uma lei humana, que não está na palavra de Deus, porque o dia de guarda estabelecido na Bíblia é o sábado, e não há nenhum texto que o modifique, porque Deus é eterno e é imutável, a sua palavra também o é, e o sábado permanece como selo de Deus, e a contrafação do inimigo, que é a guarda do domingo, vai se tornar uma lei, um decreto que vai impor essa exigência às pessoas, supostamente para levar a humanidade para mais perto de Deus, e assim ajudar a humanidade a se manter mais fiel a Deus e livrá-la das crises que se acometem no mundo como resultado dessa suposta infidelidade. Então, quando é dada essa mensagem, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Quem dá essa mensagem? Os selados e batizados com o Espírito Santo, que levarão o mundo a uma decisão entre ficar ao lado de Deus ou ficar ao lado da besta, das bestas e do dragão. Uma outra questão importante aqui em Apocalipse 14 é qual é o conteúdo do alto clamor. E o conteúdo aparece basicamente a partir dos versículos 6 até o versículo 11. Aqui nós encontramos o que nós chamamos de 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica aparece nos versículos 6 e 7, e ela é uma mensagem propositiva, apresenta os parâmetros e os padrões e o paradigma sobre o qual Deus estabelece seu reino, conclama a humanidade a temer a Deus, a obedecê-lo, a adorá-lo, a glorificá-lo, a participar de seu juízo e a temê-lo como o Deus justo que é. Essa é a primeira mensagem angélica, propositiva. As 2 mensagens angélicas sequentes, a segunda e a terceira, são mensagens reativas e de tom negativo, porque exortam a humanidade para não seguirem a contrafação diabólica. A segunda mensagem angélica, por exemplo, adverte a humanidade a sair de Babilônia. Em associação com Apocalipse 18, versículo 4, a segunda mensagem angélica diz que Babilônia vai cair.
É como um prédio que vai implodir, e se você estiver debaixo desse prédio, ele vai esmagar você, então saia de Babilônia. É a segunda mensagem angélica. A terceira mensagem angélica, por sua vez, chama o povo à responsabilidade e identifica com clareza quais são as consequências de rejeitar a mensagem de Deus e se associar à mensagem que as bestas e o dragão estão oferecendo à humanidade. A terceira mensagem angélica mostra as consequências claras. E diz que quem adorar a besta e receber a sua marca, vai receber os flagelos de Deus, descritos em Apocalipse capítulo 15 e 16, e estará sob o peso da eterna condenação, isto é, receberá o fogo eterno. A ira de Deus estará sobre essas pessoas. Então, qual é o conteúdo do alto clamor? Basicamente as três mensagens angélicas. É esta mensagem que a igreja deve pregar para a humanidade. Nesses minutos que nós temos aqui pela frente, eu quero me ater à primeira mensagem angélica, porque ela é propositiva, porque ela estabelece quais são os parâmetros do reino de Deus e identifica claramente quais são os valores que norteiam a vida daqueles que serão selados e chama a humanidade a esse selamento. Acompanhe comigo no capítulo 14 de Apocalipse, os versículos 6 e 7. Diz o texto: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, dois pontos. Para um pouquinho aqui. A expressão grande voz é dela que decorre a expressão alto clamor. Então, é por isso que se prega em grande voz, por isso que é alto clamor, porque este anjo simbólico que representa o povo de Deus vai proclamar essa mensagem em profusão, com grande autoridade, com grande e extensa influência pelo mundo inteiro, por isso grande voz. E fará isso porque estará batizado plenamente com o Espírito Santo por meio da chuva serôdia. Então, esta mensagem aqui é identificada como evangelho eterno. Eu quero te chamar a sua atenção para o significado dessa expressão. O evangelho é a mensagem que Deus tem a pregar para a humanidade. E o substantivo evangelho aqui é modificado pelo adjetivo eterno, no sentido de que esse evangelho é imutável, ele é desde Gênesis e Apocalipse, desde o Éden até a volta de Cristo. Este evangelho não mudou. É importante observar que o evangelho é modificado pelo adjetivo eterno, porque isso pressupõe a existência de outros evangelhos, e o apóstolo Paulo mesmo advertiu em sua epístola aos Gálatas que havia outros pregadores pregando outros evangelhos diferentes daquele que ele pregava, e ele disse que esses deveriam ser considerados anátema. O evangelho de Deus é o evangelho eterno, repito, imutável, e não outro deve ser pregado. É importante que a igreja de Deus hoje, no contexto que antecede aos eventos finais e à volta de Jesus, esteja bem consciente de que mensagem ela tem que pregar. Essa mensagem precisa estar sendo entronizada em nossa mente, em nosso coração, e sendo proferida de nossos púlpitos hoje, porque é esta mensagem que nós vamos pregar no contexto do alto clamor. Quando o decreto dominical sair, nessa janela de oportunidades que se abrir para a humanidade se converter, antes que seja tarde demais, Deus esperará que em alto clamor o evangelho eterno seja pregado e não outra mensagem. Nós precisamos conhecer essa mensagem porque é ela que nós vamos pregar. Então, observem que o versículo 7 de Apocalipse 14, apresenta em forma de esboço, quase que em tópicos, qual é o conteúdo do evangelho eterno. E eu vou passar com vocês rapidamente por eles. O primeiro tópico do evangelho eterno é temei a Deus. O que significa essa expressão? É importante que nós recorramos à Bíblia e ao uso que se faz dessa expressão na Bíblia para entendermos seu significado. Essa expressão se refere ao temor do Senhor. Em todas as ocorrências dessa expressão na Bíblia, o temor do Senhor está associado diretamente com a guarda dos mandamentos. Portanto, em primeiro lugar, quero deixar muito claro a você que no conceito divino de evangelho não existe separação entre lei e graça.
O Evangelho de Deus tem no seu centro a sua lei, porque a sua lei é a expressão do seu caráter. E diz a Bíblia que Deus é amor. Se Deus é amor e a lei é a expressão do seu caráter, ninguém pode imaginar que obedecer à lei é contrário ao Evangelho. Infelizmente, essa é uma mentira que tem sido propagada por muitas denominações, fazendo uma separação falsa entre a lei de Deus, os 10 eternos mandamentos e o Evangelho da graça. Não existe essa separação na Bíblia. A definição apocalíptica de Evangelho eterno coloca no centro do Evangelho a lei amorosa de Deus. Muitos textos da Bíblia poderiam ser usados para provar isso daqui. Só para você ter ideia, uma das primeiras ocorrências da expressão temor do Senhor nas Escrituras ocorre exatamente em Êxodo capítulo 20, texto em que Deus pronuncia sua lei. Ali Moisés diz que Deus apareceu em glória no Monte Sinai, proferindo seus 10 mandamentos para que o povo o temesse. Então os 10 mandamentos estão associados com o temor do Senhor. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. O próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, diz na conclusão do seu livro, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Portanto, não existe dissociação, separação entre a lei eterna de Deus e o Evangelho, porque o Evangelho eterno se expressa no Decálogo. Os adventistas têm pregado isso há décadas, desde seu estabelecimento como povo de Deus na terra, de que a lei de Deus é a expressão do seu caráter e de seu amor. E isso está no centro de nossa pregação, porque está no centro da pregação bíblica. O segundo tópico do Evangelho eterno, que comporá o alto clamor que será pregado no contexto dos eventos finais, na janela de oportunidades de salvação para a humanidade, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, é: temei a Deus e dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus, senão adorá-lo? Dar glórias a Deus é adorar a Deus. Eu pergunto a você, onde alguém pode aprender a adorar a Deus? Que texto da Bíblia poderá dar para nós um manual mais perfeito a respeito de como Deus gosta de ser adorado, senão os 10 mandamentos? O primeiro mandamento, por exemplo, diz: não terás outros deuses diante de mim. E este mandamento evidencia a exclusividade da adoração a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele requer e exige que a adoração seja unicamente para Ele. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura. Isso significa que Deus tem uma forma ideal e real, e uma forma pela qual Ele exige que seja adorado. Ele não permite que sejam feitas representações dele, muito menos de outros seres, na adoração. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. O terceiro mandamento apresenta a seriedade da adoração a Deus, ao especificar que inclusive o nome de Deus deve ser respeitado e não deve ser pronunciado de forma vã, para mostrar que na adoração e em qualquer aspecto da nossa vida, Deus precisa ser honrado e exaltado. O quarto mandamento da lei de Deus, inclusive, especifica o dia especial que Deus deseja e quer e requer que seja adorado, que é o sábado. Observe que os 4 primeiros mandamentos apresentam uma dimensão vertical da adoração, enquanto os 6 outros mandamentos apresentam uma dimensão horizontal e social da adoração, uma dimensão ética da adoração, em que nós adoramos a Deus em nossos relacionamentos interpessoais, respeitando nossos pais e a autoridade, respeitando a vida, o matrimônio, a propriedade privada, a honra, e não permitindo que a nossa consciência, a nossa mente seja invadida por pensamentos impuros e cobiçosos. Observe, você quer aprender a adorar a Deus? Quer aprender a glorificar a Deus? Você aprende aonde? Nos mandamentos. Portanto, repito, é mentirosa, é falaciosa qualquer tentativa de separar a lei de Deus do Evangelho, porque diz o anjo que corta o céu no contexto da pregação evangélica nos eventos finais. O Evangelho eterno é temer a Deus e dar-lhe glória. E onde se aprende a temer a Deus e a glorificar a Deus? Senão nos 10 mandamentos. Vamos seguir.
O terceiro aspecto, o terceiro esboço, o terceiro ponto do esboço do Evangelho eterno, aqui em Apocalipse capítulo 6 e 7, depois de temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa expressão juízo aqui se refere especificamente à obra de juízo investigativo que ocorre no céu, neste momento, para atribuir santidade ao povo de Deus, para atribuir a justiça de Cristo a seu povo fiel, que recorre ao santuário em busca de santificação, em busca de transformação de caráter, e que está sendo esta obra, que está avaliando o caráter do povo de Deus e a assimilação do povo de Deus em relação à lei de Deus. Diz o apóstolo Tiago que todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Portanto, no centro do Evangelho eterno, este Evangelho que Deus tem pregado à humanidade desde Gênesis e vai pregar até o Apocalipse, desde o Éden até a volta de Jesus, no centro desse Evangelho está o juízo investigativo. E o juízo investigativo é fundamentado na avaliação que Deus faz de seu povo inscrito nos seus livros ou no livro da vida. Esta avaliação é fundamentada na lei de Deus. Seremos todos julgados pela lei de Deus. Portanto, repito uma vez mais, não existe separação entre lei e evangelho. No coração do evangelho está a lei de Deus. Um quarto ponto que é apresentado como esboço do Evangelho eterno em Apocalipse 14, que será a pregação que Deus espera que seu povo pregue hoje, viva hoje, mas que especialmente seja proclamada em alto clamor, na janela de oportunidade que se abrirá para a humanidade entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. O quarto ponto, observe o que diz aí. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Essa expressão aqui, se nós fôssemos escrever a Bíblia hoje, se a Bíblia fosse escrita hoje, se o apóstolo João estivesse escrevendo o Apocalipse hoje, usando o seu computador, ele usaria o Ctrl+C, Ctrl+V, o copiar e colar. De onde ele copiaria essa expressão? Exatamente conforme já foi dito aqui hoje. De Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Naquele texto que apresenta o mandamento do sábado, que apresenta a obrigatoriedade e o dever de todo homem de guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e a justificativa pelo qual todos nós devemos guardar o sábado, segundo o Êxodo 20, de 8 a 11, é porque Deus é o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Portanto, aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 7, nós temos um eco do mandamento do sábado, uma referência ao mandamento do sábado no coração do Evangelho eterno. Então, é dever do povo de Deus hoje proclamar que o sábado é o dia de guarda vigente e eterno, dia de guarda de Deus. Que o sábado é o selo de Deus que distinguirá o povo de Deus dos adoradores da besta e da sua imagem. Que o sábado é o selo de Deus em oposição à marca da besta, que será o decreto dominical. Que o sábado é o dia do repouso que Deus estabeleceu para o homem. Que o sábado foi o dia que Deus deu para o homem depois da criação, para que o homem entrasse na vida descansando na graça de Deus. Uma referência ao sábado no coração do Evangelho evidencia que não existe nenhuma separação, nenhuma cisão entre a lei de Deus e o Evangelho. E que o sábado, diferentemente da acusação de muitos de que pode soar alguma coisa legalista, o sábado é uma expressão da graça e do amor de Deus. E que fica evidente, uma vez mais digo, que no coração do Evangelho está a lei de Deus. E no coração da lei de Deus está o sábado como dia de guarda. E qual é o quinto esboço, ou o quinto ponto que aparece no esboço do Evangelho eterno de Apocalipse 14, versículo 7? Diz assim: e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O que é a expressão as fontes das águas? O que ela significa na Bíblia?
Essa expressão ocorre, em primeiro lugar, na Bíblia, em Gênesis capítulo 7 e em Gênesis capítulo 8. O que é descrito ou narrado em Gênesis capítulo 7 e capítulo 8? Em Gênesis capítulo 7, nós temos um texto que refere-se às fontes do abismo ou às fontes das águas. Lá no capítulo 7 de Gênesis diz que Deus, para destruir o mundo, abriu as fontes do grande abismo, que jorrou água debaixo da terra. Debaixo do oceano havia água e essa água subiu e inundou o planeta, porque Deus estava insatisfeito com a maldade contínua que habitava o coração humano. E Deus resolveu, portanto, dizimar a humanidade no contexto do dilúvio. Porém, essa expressão fonte das águas ou fontes do abismo também aparece em Gênesis capítulo 8, depois do dilúvio. E nesse capítulo é dito que Deus fechou as fontes do abismo. Veja, enquanto um texto diz que Deus abriu as fontes do abismo para destruir a humanidade, o outro diz que Deus, depois do dilúvio, fechou as fontes do abismo. Para quê? Para reconstruir um novo mundo, a partir de uma nova humanidade, iniciada por meio de Noé e sua família. O que essa expressão aqui nos indica? O dilúvio foi uma manifestação real da ira divina. O dilúvio é uma evidência de que Deus chega a um ponto em que Ele age para impedir a maldade que se alastra pela humanidade. O dilúvio é uma evidência de que Deus não está impassível diante da perversidade, da promiscuidade, da maldade que predomina neste mundo. O dilúvio evidencia que Deus agiu no passado e de que Deus agirá em breve para destruir o mundo uma vez mais. O dilúvio evidencia que as fontes, agora não das águas, mas de fogo e enxofre, vão se abrir e romper para destruir a humanidade perversa. As fontes vão se abrir como se abriram no dilúvio, agora não mais com água, mas com fogo. Porém, o dilúvio nos ensina que o mesmo Deus que abriu as fontes das águas para destruir o mundo, foi o Deus que fechou as fontes das águas para reconstruir a humanidade. A história do dilúvio também nos ensina que o Deus que destruiu a humanidade, antes de destruir, advertiu a humanidade durante 120 anos, por meio do ministério profético de Noé. Mais do que advertir a humanidade que a destruiria, esse Deus que advertiu que destruiria, providenciou um meio de escape para aqueles que se arrependessem e aceitassem a mensagem proferida por Noé. Deus ajudou Noé a construir a arca, e a arca era o abrigo para aqueles que se arrependessem. A história do dilúvio, que está referida aqui em Apocalipse 14, versículo 7, no contexto do alto clamor, é uma mensagem evangélica, no sentido de que ela é o evangelho eterno de Deus. Porque ela ensina que a ira de Deus, que se manifestará sobre o mundo em breve, é uma expressão da graça de Deus, e que não há separação entre a ira de Deus e o seu amor. Porque quando Deus se apresenta como irado e com ira para exterminar, antes de fazer isso ele adverte, ele providencia um meio de escape, e ele batiza um povo com poder para pregar essas advertências à humanidade. Esse é o evangelho eterno. Esse é o alto clamor que Deus espera que a sua igreja pregue com poder e grande glória. É esta mensagem que deve invadir nosso coração hoje, que deve influenciar toda a nossa vida, que deve estar presente em nossos púlpitos, que deve ser o esboço de nossa pregação, falada e vivida. É isso que Deus espera de nós. Temer a Deus, repito, é guardar os seus mandamentos. Dar glória a Deus é adorar a Deus, e isso só é possível se nós aprendermos como fazer isso. E o decálogo é exatamente esse resumo, essa apresentação a respeito de como devemos glorificar a Deus, de como devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. O juízo investigativo que ocorre no céu, ele ocorre com base nos parâmetros eternos da lei de Deus, que foi estabelecida para ser a guia ou o guia de comportamento do povo de Deus.
Esse juízo que ocorre no céu, ele avalia o povo de Deus, como eu disse, atribui santidade ao seu povo, atribui justiça, mas também se estabelece para julgar os atos perversos dos inimigos do povo de Deus. Esse juízo que ocorre no céu hoje, fundamentado na lei de Deus, é a nossa oportunidade de salvação. Portanto, é a oportunidade de salvação de toda a humanidade e deve ser objeto de nossa pregação. Nossa mensagem, nossa ênfase deve estar toda voltada para isso, para que a humanidade seja advertida e não seja relaxada ou não se sinta confortável em sua condição. O mundo precisa ouvir com poder e grande glória que há um Deus justo no céu, que avalia o caráter e o comportamento daqueles que professam ser cristãos, e que Deus está preparando um povo para viver na eternidade, e que Deus é minucioso nisso. Ele é gracioso, Ele é amoroso, mas Ele é exigente. A nossa aceitação ao Evangelho não pode nos levar a viver uma vida relaxada, sem compromisso com a sua lei. A lei de Deus, repito, ela é o parâmetro do caráter divino, é a expressão do amor de Deus. E quando nós nos apropriamos dela por meio do Espírito Santo, que a inscreve em nosso coração, nós evidenciamos o caráter de Cristo. E assim, as pessoas têm acesso a quem é Deus por meio da nossa vida e de nosso comportamento. Autoclamor é a mensagem que será pregada com poder e grande glória no contexto dos eventos finais. Deus terá um povo que proferirá essa mensagem. Quem é esse povo? 144 mil. Quem são os 144 mil? Aqueles que receberam o selo de Deus e que não aceitaram se dobrar diante da imagem da besta. A imagem da besta que terá um decreto dominical que imporá a obrigatoriedade da guarda do domingo. Quando isso ocorrer, repito, estará estabelecida a imagem da besta e a marca da besta. O povo de Deus vai se manter fiel a Deus, custe o que custar, porque ele vai confiar na graça divina, mesmo em face às severas ameaças à sua liberdade. Seu direito de comprar e vender será cerceado, será ameaçado de morte. Posteriormente, um decreto de morte será expedido contra eles, mas esse povo, confiante na esperança que lhe foi reservada na palavra de Deus, imbuído com a mensagem dos 3 anjos, em especial com a mensagem propositiva do primeiro anjo, esse povo diz: nós nos manteremos fiéis a Deus, custe o que custar. Esse povo é descrito em Apocalipse capítulo 14, no versículo 12, resumidamente com a identidade seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Observem que Deus tem um povo na terra. Esse povo na terra prega o evangelho eterno, desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o Éden até a volta de Jesus. Este povo tem uma característica muito singular. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não só os mandamentos, sem Jesus. Não só Jesus, sem os mandamentos, mas os mandamentos e a fé em Jesus. Porque ter fé em Jesus significa, em termos práticos, guardar os mandamentos da lei de Deus. É mentirosa a alegação de uma pessoa de que é fiel a Jesus, que tem fé em Jesus, quando rejeita os mandamentos eternos de Deus. É mentirosa as tentativas de separação entre lei e evangelho, fé e obras, justificação e santificação. Esta oposição não existe na Bíblia. O Deus que estabeleceu a justificação, estabelece a santificação como desenvolvimento da justificação. A fé, ela é expressa por meio de obras que são a obediência à lei de Deus, como nos ensina o apóstolo Tiago e também o apóstolo Paulo. Temer a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus,
significa obedecer aos seus mandamentos. Por que isso é importante hoje? Porque nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão sendo seduzidas e enganadas. Diz o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6, que o anjo eterno, ele tem um evangelho para pregar. Aliás, que o anjo tem um evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Se você voltar ao capítulo 13 de Apocalipse, você vai perceber que esse mesmo grupo, toda tribo, língua e povo, também é objeto de uma outra pregação, mas esta da besta da terra. E esta besta da terra não prega, diz o texto, em Apocalipse capítulo 13, que esta besta seduz. Observe a diferença entre pregar e seduzir. Enquanto o anjo articula um pensamento com causa e consequência, apresentando lógica, lucidez, não rejeitando, não minimizando aspectos aparentemente difíceis da fé, ele prega, apresenta, elucida. A besta, para o mesmo grupo, seduz, e seduzir é escamotear, é esconder, é mentir, é não permitir que as pessoas leiam as letras miúdas do contrato. Seduz, ou sedução, é a abordagem da besta. O anjo de Apocalipse 14, por sua vez, tem um evangelho para pregar. E pregar é isso, é explicar, é esclarecer, é evidenciar, é deixar claro o que Deus deseja transmitir. E este evangelho eterno, ele precisa ser pregado hoje, porque ele vai ser a base da pregação da igreja de Deus no contexto dos eventos finais, nessa janela de oportunidades que se abrirá para o mundo entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Você entende que tipo de mensagem eu e você temos que viver hoje e que tipo de mensagem nós devemos estar sendo preparados para pregar quando os eventos finais de fato se descerrarem diante de nós? Jesus está voltando. Ele virá em glória, em breve, e ele espera que haja um povo preparado, selado, batizado com o Espírito Santo, consciente de sua missão, com a sua mensagem muito bem fundamentada e preparada, e que esse povo esteja preparado para dar razão de sua fé, e que esse povo, mesmo diante de tribunais, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de todo tipo de sofrimento que virá por causa da fidelidade, que esse povo se mantenha fiel a esta mensagem. Não só a sua pregação, mas a vivência dela. É este o evangelho eterno, não outro. Nós temos que cuidar com tentativas de suavização do evangelho, de adulteração do evangelho, de modificação do evangelho, porque conforme diz o apóstolo Paulo, seja considerado anátema quem pregar outro evangelho. O evangelho eterno é este, que exalta o caráter de Deus e a sua lei, que conclama a humanidade à obediência, que estabelece que há um juízo no céu, com o qual Deus mede e afere o nível de absorção da lei de Deus, de sua lei, porque a sua lei é a expressão do seu caráter, e é ela que será o fundamento de seu governo pela eternidade. E nós que estamos aqui vivendo hoje no mundo, se quisermos ser cidadãos dos céus, precisamos permitir que esta lei eterna seja escrita em nosso coração, porque a nova aliança se fundamenta exatamente no fato de que Cristo derrama sobre nós o Espírito Santo, que escreve com letras garrafais o caráter de Deus em forma de lei em nosso coração. Esse será o padrão constitucional do céu, a lei eterna de Deus. E é por isso que o povo de Deus hoje é comissionado a advertir o mundo de que deve a humanidade temer a Deus e dar-lhe glória, que significa obedecer os seus mandamentos. Não confunda essa mensagem com legalismo. Legalismo é salvação pela lei. Nós estamos ensinando salvação pela fé na graça, salvação pela graça, mediante a fé. Agora, não separe a fé da lei de Deus, não separe a graça da lei, não separe o evangelho do decálogo, não separe justificação e santificação, não separe fé e obras. Essas coisas são faces de uma mesma moeda e expressam o caráter de Deus. E é esse caráter que deve ser pronunciado sobre, que deve ser pregado para toda a humanidade. Deus espera isso hoje de nós. Espera que isso seja o conteúdo da mensagem que deverá ser proclamada em alto clamor quando Jesus voltar em glória.
Em breve, Jesus voltará. E hoje Ele está separando um povo para dar ao mundo a última mensagem de advertência. A humanidade está sendo preparada para receber essa mensagem. Ao mesmo tempo, Deus está preparando a igreja para proferir essa mensagem. Essa mensagem será proferida pelos 144 mil, que receberão o selo de Deus em oposição à marca da besta. Serão batizados com a chuva serôdia e, portanto, terão poder para proclamar com autoridade essa mensagem. Essa mensagem vai estar em direta oposição aos padrões mundiais da época. Enquanto nós estaremos dizendo que a lei de Deus tem que ser obedecida, as bestas e o dragão estarão ensinando que a lei de Deus terá que ser pisada. Portanto, a nossa mensagem vai estar em direta oposição aos líderes governamentais e religiosos da humanidade no contexto dos eventos finais. Enquanto a Babilônia mística estiver imperando e dominando a humanidade, nós seremos conclamados a dizer que Babilônia cairá. Observe como nossa mensagem parecerá estranha. Nossa mensagem também levará a humanidade a temer, exortará os povos a temer, receber a marca da besta, porque isso terá como consequência os juízos de Deus que cairão em forma de pragas e o consequente castigo eterno que virá sobre a humanidade que não se submeteu às leis de Deus. Observe que é esta mensagem que Deus precisa que seja pregada. E para que esta mensagem seja pregada, Deus está selecionando um povo. Um povo que ficará de pé quando o mundo inteiro se ajoelhar diante da imagem da besta. Um povo que estará imbuído de tal forma da graça de Deus, que não permitirá que os ditames mundiais e humanos violentem ou violem sua consciência. Se manterão fiéis a Deus, custe o que custar. É esse povo que Deus está esperando. É esse povo que Deus está preparando. Eu digo a vocês, mais uma vez, que esse povo é identificado no versículo 14 como santos, perseverantes, que se mantêm fiéis, custe o que custar, porque guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eu já decidi de que lado eu vou estar. Quando as bestas e o dragão erigirem uma imagem que imporá a obrigatoriedade do desrespeito à lei de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando esse decreto iníquo foi estabelecido, eu já decidi que eu e a minha família ficaremos em pé quando o mundo se ajoelhar. A pergunta nessa noite é: de que lado você estará quando essas coisas acontecerem? Que mensagem você estará ouvindo? Que mensagem você dará ouvidos? A pregação do anjo que prega o evangelho eterno e imutável de Deus, ou a sedução falaciosa e mentirosa da besta? A sua posição naquele dia vai depender da posição que você assume hoje. Um dia Jesus vai voltar. E não pense que vai estar no céu todas as pessoas. Estará no céu com Cristo aqueles que decidirem ficar de pé quando o mundo inteiro se ajoelhar diante da imagem da besta. Não será fácil, eu preciso advertir você. Haverá perseguição, haverá sofrimento, haverá ameaça, haverá perdas, mas a esperança é mais forte do que tudo, inclusive a morte. Jesus prometeu, e Ele cumpre. Ele vai vir buscar seu povo. Esses que estão aqui representados como 144 mil, e também a grande multidão vestida de branco. De que lado você vai estar? O meu apelo a você nessa noite é que você se decida hoje ao lado de Cristo. Que você assuma um compromisso com esta mensagem eterna, com este evangelho.
E diga para o mundo inteiro ouvir, aí nas redes sociais onde você está agora, diga aí, eu sou de Jesus. Escreve aí nos comentários dessa live que você está assistindo, eu decido ficar de pé quando o mundo inteiro se ajoelhar diante da imagem da besta. Diga para Cristo, para o universo e para o diabo e seus anjos, de que lado você está. Se você está afastado da igreja, se você precisa ser rebatizado, é hoje o dia da sua salvação. Assuma um compromisso ao lado da verdade e diga, eu estarei ao lado de Jesus. Escreve isso aí na live, nos comentários. Se identifique. Apareça para Deus. Dê seu testemunho de aceitação. Professe sua fé em Cristo. E Jesus recebe a sua decisão. Naquele dia, só haverá dois grupos. Os que ficarem de pé e aqueles que se ajoelhem diante da imagem da besta. Eu e minha casa já decidimos de que lado vamos estar. E você? O meu desejo é que você se coloque ao lado da verdade. Jesus está recebendo a sua decisão. Ele recebe você de braços abertos. Ele anota seu nome no livro da vida e do Cordeiro. E Ele em breve voltará para buscar seus filhos queridos.